Graça e paz, pessoal. Bem-vindo ao nosso canal Profetas em Movimento. Gostaria de fazer um pedido muito especial para você se inscrever no nosso canal, você curtir as pregações, você apertar o sininho e também pode deixar o seu comentário a respeito da palavra, a respeito de ideias. Você é muito bem-vindo ao canal Profetas em Movimento, ok? Hoje nós vamos iniciar uma série de palavras e essas palavras nós queremos muito que Deus venha usá-las para que venha edificar a vida de cada um de vocês, que venha ser uma bênção, que venha ser um tempo de chaves que vão ser viradas na sua vida, ok? Então eu convido você para assistir junto com nós esta mensagem, tá bom? Vamos para a palavra? O tema dessa palavra é um buraco no telhado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2, no livro de Marcos, e nós vamos fazer leitura do versículo 1 até o 12, ok? Abra a sua Bíblia e vamos fazer essa leitura. Diz bem assim a palavra de Deus: chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa, e foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia mais lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Fale comigo, lhes pregava a palavra. Versículo 3, vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Fale comigo, 4 homens. Versículo 4, não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da abertura de um telhado, na casa onde estava Jesus. Por essa abertura do teto, baixaram a maca, a qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os teus pecados. Versículo 6, entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram no seu íntimo: como pode esse homem falar de medo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Versículo 8, Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que era isso que eles estavam questionando. Por que cogitais desta maneira em vossos corações? Perguntou Jesus para eles. O versículo 9, o que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os seus pecados? Ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Versículo 10, todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico e disse: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos, que, estupefatos, glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada disso antes. Que texto maravilhoso, que texto rico, que palavra que preenche nosso coração, que momento. E quando nós observamos essa palavra, quando nós começamos a passear por essa palavra, nós ficamos também felizes por aquilo que Deus fez, e por aquilo que Deus não somente fez, mas aquilo que Deus ainda continua fazendo nos dias de hoje. E eu gostaria de falar sobre vocês exclusivamente sobre esses homens. Nós temos aqui vários versículos, e cada 2 versículos nós poderíamos aqui citar uma palavra, nós poderíamos falar sobre algo, mas o que me chama a atenção nesse texto são esses 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus. E eu gostaria de falar para vocês e conversar com vocês a respeito disso nessa pregação, sobre a importância de levarmos as pessoas até Jesus, a importância de nós levarmos até Jesus pessoas que por si só não conseguem se movimentar e chegar até Ele. A Bíblia diz que Ele está de braços abertos para todos aqueles que correrem até Ele.
mas nós precisamos ter a atitude de correr. Muitas vezes, pessoas que estão ao nosso redor, elas não conseguem correr até os braços de Jesus. E eu não estou falando somente desse paralítico, eu não estou falando de uma condição física, eu estou falando de uma condição espiritual. Eu estou falando de uma condição onde a pessoa não consegue ter força de correr até Jesus. E aí entra a igreja, e aí entra esses 4 amigos, e aí entram os amigos que estão dispostos a levar as pessoas até Jesus. Nos dias em que nós estamos vivendo, dias de profundo egoísmo, dias onde as pessoas, elas pensam mais em si, nos seus projetos, no que do próximo. Muitos têm esquecido muitas vezes do amor ao próximo, dos mandamentos que o Senhor tem nos dado. E o mandamento que o Senhor nos dá, o novo mandamento que Ele nos dá, é que nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então eu gostaria de falar com vocês, eu gostaria de pensar nesse tempo sobre a característica de homens, que tipo de pessoas são essas que fazem buraco no telhado, que abrem abertura num teto. Nós podemos ver uma cena de Jesus passando pela cidade, e quando Jesus passava pela cidade, nós entendemos que a multidão, ela acompanhava Jesus, mas nós vemos que quando Jesus, ele estava pregando, em determinado lugar, havia lugares onde a multidão não tinha acesso, e nessa ocasião ele estava pregando em uma casa, e parte da multidão tinha acesso, mas muitos ficaram lá de fora, enquanto ele pregava a palavra. Queridos, eu fico imaginando, eu fico pensando, que maravilha, né, quando Jesus passava e a palavra estava sendo ministrada. Como é bom quando nós vemos uma aglomeração de pessoas, não para ver um show, não para assistir um espetáculo, mas uma aglomeração de pessoas para ouvir a palavra de Deus. E o que nós estamos precisando nos dias de hoje, são homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, que preguem a genuína palavra de Deus, e que nesta ministração, nós venhamos ser fiel àquilo que o Senhor tem nos dado. A palavra de Deus. A palavra de Deus é rica, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus, ela atrai o coração do homem, e que essa mensagem venha atrair o seu coração. Então, falando sobre o capítulo 2 de Marcos, eu gostaria de conversar com você sobre algumas características que nós encontramos nesses homens que levam seu amigo até Jesus. Então nós vemos um cenário de um tempo muito quente, nós vemos o cenário de uma casa, nós vemos o cenário de Jesus pregando para pessoas, nós vemos o cenário de uma multidão, e agora nós vamos entrar também nessa parte de entender, de se colocar no lugar desses homens. Esses homens, eles estavam num deserto, onde provavelmente nessa casa estava muito quente, e se estava quente dentro da casa, imagina em cima do telhado. Então quando você vê um telhado pegando fogo, né, por causa das altas temperaturas, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós estamos ministrando essa palavra, nós temos temperaturas muito baixas, mas há pouco tempo nós tivemos uma bolha térmica aqui, como se chama, e as temperaturas subiram a 35 e em alguns lugares até 40 graus. E nós temos irmãos que trabalham fazendo instalações elétricas em cima de telhados, e alguns irmãos me disseram que tiveram que sair por um tempo de cima dos telhados, porque eles realmente não conseguiam aguentar a temperatura, porque queimava as mãos quando eles iam tocar na própria ferramenta ou no próprio lugar onde eles tinham que remover ou instalar algo ali. Então eu fico imaginando no deserto, esses homens, eles tinham um desafio não só de remover um teto, não só de remover um telhado, mas de subir no telhado. E o desafio deles era passar por todas as dores que a alta temperatura causa. E eu fico pensando que tipo de pessoas fazem buraco no telhado, que tipo de pessoas que se prontificam a subir até determinado lugar, não somente sozinho, mas ajudar outros que estão impossibilitados a subir. E eu gostaria de falar com vocês sobre a característica desses homens. E a primeira característica que eu encontro neles é a preocupação com os outros. Pessoas que fazem buracos no telhado, pessoas que
que abrem telhados, são pessoas que têm preocupação com as pessoas, são pessoas que têm preocupações com os demais. Olha só, a abnegação era uma característica desses homens. Levar um amigo doente até Jesus representava negar para eles muitas bênçãos, representava negar para eles a chance deles também tocarem em Jesus. Eles estavam diante do Mestre, eles também tinham as suas necessidades. Isso representava, levar o amigo deles até Jesus, representava eles terem que abrir mão daquilo que eles também poderiam receber para eles. Mas o carinho, mas a vontade de ver o amigo sendo tocado por essa palavra, sendo tocado pelo próprio Jesus, ela fez com que eles abrissem mão das suas bênçãos. E o que nós precisamos nesses dias para levar as pessoas até Jesus é abrir mão, muitas vezes, de nossas coisas, abrir mão do nosso conforto, abrir mão dos nossos projetos, muitas vezes, para que outros possam seguir Jesus. Eu tinha muitos projetos na minha vida. Eu queria ser um grande empresário, eu queria investir em empresas, eu queria, como eu vim de família humilde, eu sempre persegui e sempre tive um sonho de conquistar algo nessa vida. Mas um dia essa palavra me alcançou. Um dia essa palavra me capturou. E eu disse: Deus, eu abro mão desse sonho para alcançar pessoas. E eu sei que você também tem algo queimando dentro de você, a ponto de querer abrir mão, sabe, de algo que é precioso para você fazer a vontade de Deus, aquilo que está queimando na sua vida. Interessante que quando eu abri mão da empresa, dos meus projetos, eu estava num bom trabalho, a minha esposa estava num bom trabalho, nós estávamos vivendo um dos melhores momentos financeiros da nossa vida em uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Mas, quando nós começamos a viver esse momento, Deus, Ele nos chama, e nós tivemos que tomar uma atitude, ou de continuar no nosso projeto, ou abrir mão do nosso projeto para ganhar 60% aproximadamente do que nós estávamos ganhando na época. Então nós viemos e aceitamos esse desafio. E eu lembro que nós não abrimos mão somente de um salário, nós abrimos mão de uma geografia muito privilegiada. Nós morávamos perto de Porto Alegre, morávamos na Serra Gaúcha, nós tínhamos ali tudo ao nosso redor, nós morávamos em frente da prefeitura da cidade, e ali tinha um chafariz, onde saía água colorida, que era para simbolizar o vinho, que a cidade era produtora, e a gente sai de um lugar onde nós éramos bem relacionados, de uma igreja onde tinha tudo para nos servir, e nós, quando vamos para o interior, uma cidade de aproximadamente com 1.500 pessoas, e aí atendia mais uma comunidade a 18 quilômetros daquela cidade, e muitas vezes nós chegávamos no verão, e os irmãos já estavam sentados embaixo do pé de laranja, nos banquinhos para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes eu chorava, e eu falava com Deus no meio do meu trajeto, andando na minha bis, e falava: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas quando nós chegávamos lá e víamos os olhos das pessoas querendo ouvir a palavra de Deus, quando nós víamos a disposição daqueles irmãos tão simples, sentado embaixo de um pé de laranja, sentado em bancos feito à mão, eu dizia que valia a pena, e o Espírito Santo dizia: é por eles que vocês estão aqui, que você está aqui. Então tudo isso valia a pena, mas para que nós venhamos fazer a vontade de Deus, nós sempre vamos ter que abrir mão de algo. Você não vai conseguir estar no centro da vontade de Deus e no centro da tua vontade no mesmo tempo. Deus só pode usar homens e mulheres que abram mão da sua reputação. Se você não abrir mão da sua reputação, se você não abrir mão a respeito de quem você é ou de quem você quer ser, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, você até vai viver tempos bons na tua vida, mas a palavra de Deus diz bem assim, que a vontade de Deus ela não é só boa,
ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o desejo de Deus é que você venha viver tudo isso, um evangelho de plenitude, que você venha ser um homem, uma mulher próspera. Você quer ser próspero? Você quer ser próspera? Ser próspero, ser próspera. Não é você ter grana, não é você andar com um carrão, com teus braços lá de fora, não é você exibir uma casa. Ser próspero é ser pleno em todas as áreas da sua vida. E quando nós somos plenos em todas as áreas da nossa vida, nós podemos nos considerar pessoas prósperas. Que eu e você venhamos ser pessoas prósperas, abençoadas, fazendo a vontade de Deus. A maior felicidade que um homem pode ter na sua vida é falar como Paulo falou aos seus 67 anos de idade. O que ele fala? Eu disse: eu percorri a carreira, eu combati um bom combate e eu guardei a fé. O maior desafio é nós guardarmos a nossa fé. Então, eu fico olhando para esses homens e eles abrem mão de tudo aquilo que eles poderiam receber para que o amigo pudesse receber. E a pergunta nessa ministração é: o que é que você está esperando para abrir mão? O que é que está te interrompendo de viver o centro da vontade de Deus? Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem um projeto na sua vida, mas nós sempre vamos ter que abrir mão de algo. Lembre-se, ou nós estamos no centro da vontade de Deus, ou nós estamos no centro da nossa vontade. Que você esteja no centro da vontade de Deus. Esses homens, eles abriram mão daquilo que era importante para eles, porque eles entenderam que eles têm que servir o seu amigo. Então nós vimos aqui, nessa primeira passagem, que eles já abrem mão, a beleza da preocupação, a disposição de se envolver, de ser influenciado pelo que pode, sabe, trazer a bênção de Deus para a nossa vida. E o interessante, eles se envolveram sem querer ou sem esperar nada em troca. Queridos, a obra de Deus, ela deve ser feita sem esperar nada em troca. A nossa recompensa, ela vem do Senhor. Quem sabe você é uma pessoa que paralisou, quem sabe você é uma pessoa que está parada no seu ministério, Deus deu para você um ministério lindo, sabe, algo poderoso para você realizar, mas você me diz bem assim: pastor, eu trabalhei para tanta gente, eu fiz, sabe, tudo que tinha que fazer dentro de uma igreja, eu fui, eu me envolvi, eu me doei, e as pessoas foram ingratas comigo. Eu quero dizer algo para você: eu também tive que aprender isso. Eu também tive que aprender a não viver por aquilo que os outros poderiam me oferecer. Eu tive que aprender a viver por aquilo que Deus tinha estabelecido para a minha vida. Eu aprendi algo muito importante na minha vida. Eu aprendi que eu não sirvo às pessoas. Eu aprendi que eu sirvo a Deus. Eu aprendi que o ministério pastoral, ele não é um ministério para servir as pessoas, ou reformulando isso, essa colocação. Ele não é um ministério que é para você simplesmente focar somente em servir as pessoas. Porque quando nós servimos as pessoas e focamos nisso, nós também estamos buscando uma recompensa inconscientemente. Mas o ministério pastoral, ou qualquer ministério que você esteja exercendo dos 5 ministérios, eles são para servir a Deus. Sirva a Deus, e quando você estiver servindo a Deus, você também vai servir as pessoas, e você não vai esperar nada do homem. Você vai entender que a sua recompensa, ela vem exclusivamente de Deus. Então eu fico olhando esses homens, e a beleza da preocupação genuína. Nós temos que ter uma preocupação genuína com as pessoas. E se nós tivermos essa preocupação genuína com as pessoas, com certeza, nós vamos alcançar o favor de Deus. Nós vamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. A segunda atitude, ou a segunda característica que eu vejo na vida desses homens, é que eles tinham um espírito de cooperação. Foram necessários 4 deles para levar o amigo até Jesus. Cada um percebia a importância do outro. Eles só seriam bem-sucedidos se cada um continuasse a segurar um lado da cama. O fracasso da missão seria inevitável se algum deles resolvesse cuidar dos seus próprios negócios.
Essa verdade é realçada também lá na luta dos israelitas contra os amalequitas no deserto, no capítulo 17 de Êxodo, quando Moisés, líder dos israelitas, ele estendia a sua mão em direção ao céu. Quando ele estendia a sua mão, o povo avançava. Mas quando os seus braços ficavam muito cansados e caíam do lado do seu corpo, os amalequitas começavam a ganhar. Então Arão e Hur, percebendo isso, eles entenderam que dependia deles também cooperarem para que Moisés pudesse avançar, então para que o povo tivesse vitória. Então eles viram aquela cena, eles viram que o líder estava cansado, e eles começaram a erguer os braços de Moisés, até que o povo de Israel fosse vencedor nessa batalha. Interessante que nós devemos entender o nosso lugar no reino, nós devemos entender aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós devemos entender que cada um de nós é importante no reino de Deus. Deus se move na terra através da sua igreja. E a igreja de Jesus somos eu e somos você. Deus se move aqui na terra através de mim e através de você. Se eu e você desistimos, se eu e você largarmos uma parte daquilo que Deus nos deu para fazer, com certeza a missão da igreja na terra ainda não vai ser concluída. A Bíblia diz que nós devemos ser um em Cristo Jesus, para que o mundo creia que Ele é o Filho de Deus. Nós devemos ser unânimes, nós devemos ser homens e mulheres que andam segundo a vontade de Deus. Nós devemos entender e ter um espírito de cooperação. Se você é um líder que está me ouvindo, se você é um pastor, se você é um evangelista, se você é um apóstolo, se você é um mestre, se você está envolvido nos ministérios da igreja, nós precisamos entender que nós precisamos valorizar o ministério uns dos outros, devemos valorizar aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. O que eu observo na igreja brasileira, não é que a igreja em si é desunida, mas que os líderes são competitivos entre si. A coisa mais triste que existe dentro da igreja é quando um líder está tendo sucesso no ministério. E ter sucesso no ministério não é ter uma multidão, porque tem muitos líderes que têm multidão no seu ministério, mas não estão tendo sucesso no seu ministério. Sucesso no ministério é ter uma casa bem estabelecida. Sucesso no ministério é ter uma vida com Deus em santidade. Sucesso no ministério é pregar a palavra de Deus sem querer nada em troca. Sucesso no ministério é quando a tua mensagem ela é lembrada, mas você não é lembrado. Sucesso no mundo é quando o cantor é lembrado e a música é esquecida. Sucesso dentro da igreja, muitas vezes, que a gente diz que é um mundanismo dentro da igreja, é quando o pastor é lembrado, mas a mensagem é esquecida. Todo mundo lembra do nome do pastor, mas não lembra da mensagem que foi pregada. Olhe para mim, querido, o que mais importa é a mensagem, não o mensageiro. Deixa que dos mensageiros Deus cuida, mas a mensagem, quem tem que cuidar para transmitir ela, é aqueles a qual Deus confiou para esse fim. Somos eu e somos você, e para isso nós precisamos entender e ter um espírito de cooperação, um espírito público. Se você não tem um espírito de ajuda pública, se você não tem um espírito mútuo de ajuda, de não só ajudar ovelhas, mas ajudar líderes. Hoje o que nós mais vemos são pastores passando por um momento de depressão, pastores passando por enfermidades na área da saúde mental, e muitas vezes esses homens de Deus, eles não encontram socorro nos amigos, não encontram socorro nos colegas, porque muitas vezes é a sensação de que a igreja dele vai fechar e os membros vão vir para a minha igreja. A igreja brasileira precisa ser realinhada de novo, a igreja brasileira precisa voltar a ter um realinhamento. E não adianta nós pregarmos em cima do altar, ensinarmos os nossos membros que nós temos que ter amor uns pelos outros, se nós não nos amamos, se os líderes não se conversam, se os líderes não oram juntos, se os líderes não confessam seus pecados juntos, se os líderes não entendem a importância uns dos outros, se os líderes têm plataformas altas e não baixam as suas plataformas para que outros líderes que têm menos expressão possam sentar à mesa. É tempo de baixar as plataformas, é tempo
de colocar a mesa para que líderes que estão ali sofrendo muitas vezes, no interior como eu sofri, possam também assentar à mesa e dizerem bem assim: eu sei que eu sou bem-vindo nessa mesa, porque essa mesa foi Pai que me colocou, foi o Pai que preparou para nós, para que os nossos irmãos pudessem estar assentados. Deus chama uns para 50, Deus chama outros para 100, Deus chama outros para 500, Deus chama outros para 1000, mas o fato é que todos nós temos um chamado, e chamado não está relacionado aí, chamado está relacionado a voltar. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho, que é ter um espírito de cooperação. Somente com o espírito de cooperação nós vamos conseguir fazer com que o mundo venha a crer que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. O que me impressiona é que esses homens, eles são homens que eles entendem a importância dele. E eu gostaria que você entendesse a sua importância também. Eu gostaria que você entendesse a importância do que você fazia dentro do reino. Mas não só a importância, quem sabe você foi um homem, uma mulher, que fez muitas coisas dentro do reino. Mas você parou de gerar. E a minha maior preocupação hoje é com gente que faz, mas não gera nada. Faz tudo dentro da igreja. Pastor, líder, faz tudo dentro da igreja, mas não consegue mais gerar nada para Deus. Então, queridos, ter um espírito de cooperação não é só fazer, mas é gerar para Deus um ambiente de adoração. E como que nós geramos? Às vezes você tem facilidade de arrumar uma cadeira, de limpar o ambiente de uma igreja, mas você não tem facilidade de cooperar com o teu irmão, de ajudar a carregar ao lado da cama, sabe, junto com outros. A igreja precisa acordar de novo para isso. Nós estamos muito envolvidos na estrutura, nós estamos muito envolvidos em fazer, e estamos pouco envolvidos em gerar. Tem um espírito de cooperação, como esses homens tiveram. Isso vai fazer a diferença na nossa vida. A terceira característica que eu observo nesses homens é a fé firme de que a única resposta era Jesus. A fé firme de que a única resposta para esses homens era Jesus. Jesus, Ele é a única resposta para o homem. Jesus é a única resposta para mim, é a única resposta para você. Jesus é a única resposta para o mundo. Não importa qual seja a pergunta, a resposta sempre será Jesus. E sabe qual é o legal disso tudo? Que eu e você, nós temos a resposta. Que eu e você, nós temos a resposta que o mundo precisa. Mas sabe o problema disso tudo? É que nós vivemos a verdade como se fosse mentira. E o mundo vive uma mentira como se fosse verdade. E muitos crentes acabam comprando essa mentira como verdade. Nós devemos ter convicção. A convicção de que apenas Jesus poderia cuidar do problema do amigo, forneceu coragem, determinação a esses homens. Eles poderiam ter dito: ele é muito pesado, tem muita gente, ou voltado para casa e ter perdido um milagre. Eles poderiam ter ficado desanimados e falar bem assim: gente, é muita gente, não dá para nós ir lá, o desafio é muito grande, vamos voltar para casa. Olha para mim, Deus não te projetou para voltar para trás. Tudo que há em nós, toda a nossa anatomia, ela foi feita para nós ir para frente. Seus olhos foram feitos para você olhar para frente, sua boca, seus ouvidos, seus pés, suas mãos, tudo foi direcionado a você ir em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Nada em você foi direcionado a voltar para trás, mas sempre ir para frente, que você ande, que você continue dando os passos. Pastor, mas é diferente, nunca ninguém fez isso. Pastor, nunca teve um milagre que nem nós estamos
precisando. Nunca eu vi na Bíblia um milagre como esse que eu preciso, é muito grande. Eu já li a Bíblia, eu já vasculhei a Bíblia, e não existe um milagre, pastor, parecido com o meu. Ei, olhe para mim, quem sabe Deus está começando um milagre novo a partir da tua história. Quem sabe Deus está usando a sua multiforme graça e maneira de agir, através dessa situação que você está passando nessa sua vida. Quem sabe nessa ministração, Deus está te ativando para algo novo. Quem sabe nesse tempo, você está dizendo, mas nunca ninguém fez algo desse jeito. Quem sabe você é um empresário, quem sabe você é um profissional liberal, quem sabe você é alguém que lida com criação, quem sabe você é alguém que está diante de um desafio, e você nunca viu ninguém fazer aquilo que Deus plantou no teu coração, e você fica dizendo, eu não sei, pastor, se isso é comigo, eu não sei se eu estou louco, eu não sei se eu estou imaginando coisas, mas eu sei que isso tem queimado dentro de mim. Queridos, eu quero dizer para você, quem sabe Deus está começando algo novo através daquilo que Ele tem te dado. Quem sabe Deus está começando algo novo através daquilo que tem queimado no teu coração. A fé tem que ser a única certeza. Uma mulher grávida nos primeiros meses, ninguém consegue ver a gravidez dela, ninguém consegue imaginar. E quando ela descobre que está grávida, o seu corpo já começa a produzir tantas mudanças, que só ela sente. Há um turbilhão, há uma tempestade dentro de uma mulher que está começando na gestação. E ela começa a dizer para todo mundo, eu estou grávida, e as pessoas olham para a barriga dela e dizem, mas eu não estou vendo nada. Ela diz, você não está vendo, mas eu sinto, porque já tem algo se movendo dentro de mim. Quem sabe você é uma pessoa que diz para todo mundo, eu tenho um projeto, eu tenho algo de Deus na minha vida, e as pessoas olham para você, e elas dizem para você, mas eu não estou vendo nada. Por mais que as pessoas não estejam vendo nada, a fé, ela tem que ser uma convicção minha, a fé, ela tem que ser uma convicção tua, de que Jesus já gerou um milagre dentro de nós, e que Ele só precisa de tempo para ser manifestado. O milagre que Deus tem para a tua vida, só precisa de tempo, um tempo gestacional no mundo espiritual, para que ele seja manifestado, para que o mundo creia, para que o mundo venha ver, após ele ser manifestado, e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que nessa ministração, que nesse tempo, você se recuse a ficar desanimado, que nesse tempo, você se recuse a voltar para trás. Eles se recusaram, esses 4 homens, eles se recusaram a desistir, eles se recusaram a recuar, eles se recusaram a voltar para trás, eles se recusaram a olhar para o amigo e dizer, não tem jeito, eles se recusaram a olhar para o amigo deles e dizer, nós temos que voltar, você vai continuar paralítico. E eles disseram, não, nós vamos prosseguir a missão. E não foi só um deles, 4 deles estavam no mesmo espírito. Como Paulo diz na sua carta, ele disse, irmãos, que nós venhamos ter o mesmo parecer, a mesma disposição mental e a mesma fé. É o que nós precisamos, é o que a igreja precisa, é o que a igreja brasileira precisa, ter a mesma disposição, ter a mesma fé e ter o mesmo parecer. Nós devemos agir como esses homens agiram, nós devemos ter a mente de Cristo em nós, nós devemos emprestar os nossos sentidos, emprestar o nosso corpo a Deus, e dizer, Senhor, faça de mim aquilo que Tu quiseres. Nós devemos isolar os pensamentos que vêm muitas vezes através de situações, e dizer que seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que eu e você venhamos agir de uma maneira sobrenatural. Deus está te chamando para o sobrenatural. Quantas batalhas você já venceu no sobrenatural? Quantas batalhas nós já vencemos no sobrenatural? Quantas lutas, quantos desafios nós já vencemos em Deus? Lembra de quando você estava em Deus? Lembra de quando você clamava? Lembra de quando você dizia, Deus, Tu és o meu socorro? Lembra do momento da tribulação, no meio da aflição? Eu tenho uma palavra para você, não desanime, não desista de levar as pessoas até Jesus. Eu não estou falando para paralíticos,
Eu estou falando para homens que andam, para homens que se movem, para homens que quem sabe já andaram, para homens que quem sabe já se moveram no Evangelho, mas por servir a homens se decepcionaram. Eu quero dizer para você, pare de servir a homens e comece a servir a Deus. Eu quero dizer para você, pega o teu lado da maca. As pessoas estão sofrendo, elas não merecem ir para o inferno porque um líder te decepcionou, elas não merecem ficar paralíticas porque alguém te decepcionou, porque a instituição não te entendeu, elas não merecem ficar paralíticas porque alguém desanimou, elas não merecem ficar paralíticas porque alguém disse que você não ia conseguir. Pare de olhar para o homem, pare de olhar para aquilo que o homem falou e olhe para aquilo que Deus diz ao teu respeito. A Bíblia diz que você vai conseguir, a Bíblia diz que tudo nós podemos em Cristo Jesus. Olha para mim, você é o que a Bíblia diz que você é, você pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Então, em nome de Jesus, levante-se, ande, pegue a parte na tua marca e comece a colaborar com o reino de Deus novamente. Quando perguntaram para John Corbett, ex-campeão dos pesos pesados, o que era necessário para chegar ao topo, ele respondeu: lutar mais um round. Diga comigo, lutar mais um round. Diga comigo, lutar mais um round. E depois ele acrescentou: quando você estiver tão cansado que tem que se arrastar até o meio do ringue, lute mais um round. A determinação de quatro homens representou a vitória para o amigo dele. Eu não sei vocês, querido, mas quem sabe você que está me assistindo, você está cansado como nós falamos. Eu quero dizer para você, quem sabe você colocou nesse canal agora, está ouvindo essa ministração e disse: é a última ministração que eu vou ouvir na minha vida, é a última vez que eu ouço uma palavra, é a última vez que eu busco, é a última vez que eu vou parar para ouvir um pastor falar. Eu quero dizer para você, lute mais um round, não desista, não desista, lute mais um round, vai para cima, nem que você, vai se arrastando, mas vá para mais um culto, vá para mais uma oração, vá para mais um jejum, vá para mais uma leitura da Bíblia. Você não pode parar, Deus não te projetou para parar. Lute mais um round, é mais um dia que você tem que lutar. A misericórdia do Senhor, elas vão se renovando e você vai conseguir chegar ao propósito que Deus tem estabelecido para você. Não pare de lutar. Deus não fez você, Deus não te tirou da onde te tirou para você parar. Levante-se e continue a lutar em nome de Jesus. A quarta característica que eu vejo nesses homens: eles tinham prioridades bem definidas. Esses homens sabiam que, naquele momento, a coisa mais importante do mundo era levar o amigo até Jesus. Por isso eles subiram no telhado. Sem dúvida eles foram afligidos por muitos pensamentos. Sem dúvida eles pensaram assim: isso vai atrapalhar o culto. Nunca fizemos nada assim antes. O que as pessoas vão pensar da gente? Contudo, eles não desistiram. Eles não podiam desistir. Por que eles não podiam desistir? Porque eles tinham um serviço a fazer que era mais importante que a ameaça de ser diferente. Vou falar mais uma vez: Deus não pode usar quem não abre mão da sua reputação. Deus não pode usar pessoas que não abram mão da sua reputação. Deus não pode usar pessoas que não abram mão de quem ela é. Deus não pode usar pessoas que se preocupam mais consigo do que com a palavra, do que com a missão. A pergunta é, nessa ministração: Deus procura homens de bom caráter, sim ou não? Outra pergunta: Deus procura homens de mau caráter, sim ou não? Quem sabe você disse: pastor, Deus procura homens de bom caráter, é claro. Quem sabe você foi na resposta B e você vai me responder e dizer: pastor, Deus procura homens de mau caráter, porque Ele transforma o homem. Queridos, Deus procura homens que abram mão do seu bom ou do seu mau caráter, para que o caráter dele venha a ser impresso na vida dessa pessoa. Não interessa se você é um homem de mau ou de bom caráter, interessa que se você decidir hoje, Ele vai imprimir o caráter. Se você decidir hoje abrir mão de quem você é, justo ou injusto, Ele vai imprimir o caráter dele em você. E você vai viver um novo tempo, um tempo de ter prioridades bem definidas. Deus está procurando homens como esses 4 amigos
que abram mão da sua reputação para que outros possam vir até Jesus. Eles não desistiram. Eles sabiam que tinham que cumprir uma missão. Eu agradeço a Deus pelas pessoas dispostas a abrir buracos no telhado. Eu agradeço a Deus por homens e mulheres, por jovens, adolescentes, crianças, que abrem mão muitas vezes daquilo que seria precioso para si, para que outros venham encontrar Jesus. Eu quero dizer para você, que o Espírito Santo, Ele está procurando homens e mulheres, que abram mão do seu caráter, para que o caráter dele venha a ser imprimido. Ele está procurando homens, que venham abrir mão de seus projetos, muitas vezes, para que ele venha aplicar o projeto dele na vida dessa pessoa. Quem sabe você que está me assistindo, você é uma pessoa que está focado no seu projeto. E quem sabe você está sempre correndo atrás do vento. Quem sabe o teu projeto é salvar a tua casa. Isso é bom. Quem sabe o teu projeto é dar uma vida melhor para a tua família. Isso é bom. Deus se agrada disso. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o projeto de Deus não é só que você salve a sua família, mas é que eu e você venhamos salvar o mundo. Como assim, pastor? Sim, eu e você, nós podemos salvar o mundo, nós podemos mudar o mundo. Quem sabe o projeto de Deus na sua vida é que você venha a ser alguém que venha mudar o mundo, que venha a transformar. Eu amo a história de um menino de 10 anos que vendia lápis na porta da vizinhança. Quando o adulto perguntou para ele: o que você está fazendo? Vendendo lápis. O menino respondeu: eu quero levantar 6 milhões de dólares para construir um novo hospital da cidade. Atônito e curioso, o adulto exclamou: esse é um trabalho imenso para um menino só, não é mesmo? Não, não, respondeu o grande sonhador de 10 anos. Tem um amigo que está me ajudando. Eu gosto muito dessa história. O mundo que Deus criou é um lugar extraordinário e bonito para viver. Contudo, o mundo é tão grande e complexo que muitas vezes a gente acha que não pode mudar ele sozinho. Nós precisamos de ajuda. Ok? E a pergunta é: você pode me ajudar? Você sabia que eu e você nós podemos mudar o mundo? Nós vemos que o mundo, ele é mudado por épocas, ele é mudado por tempos, né? O mundo que Deus criou, ele é um mundo extraordinário, ele é grande. Às vezes nós não podemos fazer essas mudanças sozinhos, né? Devemos mudar com as épocas, sim ou não? Nós devemos mudar com as épocas, porque as épocas, elas vão mudando, e a gente vai mudando com as épocas. Mas um homem racional, ele se adapta ao mundo. Mas um homem irracional, ele faz com que o mundo venha se adaptar a ele. Por isso, todo progresso depende do homem irracional. Muitas vezes, o fato de nós não queremos ser diferente, ele faz com que nós venhamos andar no mesmo sentido de todos. Imagina se ninguém ousasse a ser irracional, se ninguém ousasse a fazer algo diferente, se ninguém ousasse a criar, se todos se acostumassem com as mesmas coisas. A irracionalidade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela faz com que as épocas sejam mudadas. Ela faz com que o mundo venha se adaptar a esses homens. Homens extraordinários. Se nós tivéssemos, eu e você estivermos dispostos a sermos irracionais, talvez nós podemos mudar o mundo. Talvez nós podemos ser como esses 4 homens que mudaram o mundo. Como assim, pastor? Eles mudaram o mundo, aquela história não mudou o mundo, o mundo inteiro. Mas eu quero dizer que a ação deles mudou o mundo daquele homem que era paralítico. Eu lembro também de outra história, de um menino que estava na beira da praia, uma história que você também conhece. E pela manhã a maré vem e traz várias estrelinhas do mar, e aquela criança, ela vai pegando as estrelinhas e jogando para dentro do mar de novo, e aquela orla lotada com milhares e milhares de estrelinhas, e daqui a pouco vem um adulto e pergunta para aquele menino: ei menino, o que você está fazendo? Ele disse: eu estou devolvendo as estrelinhas para o mar. E aquele adulto disse: uau, mas são muitas estrelas. E ele continua: não, mas eu estou devolvendo as estrelinhas para o mar.
E o adulto disse, mas você não vai conseguir fazer tudo isso. E ele disse, mas eu vou mesmo assim, vou fazer minha parte. E o adulto fala para ele, mas que diferença isso faz? Aquele menino, ele pega a estrelinha que está na mão, e ele olha bem assim e diz, para essa aqui faz diferença. Ele pega outra estrelinha e joga para o mar e diz, para essa aqui faz diferença. E ele pega outra estrelinha e joga para o mar e diz, para essa aqui também faz diferença. Quem sabe eu e você não vamos poder mudar o mundo todo, mas nós vamos poder mudar o mundo daquelas pessoas que estão à nossa volta. Que nós venhamos ser irracionais o suficiente. E ser irracional não é uma pessoa que faz as coisas sem estar no centro da vontade de Deus. Mas Deus nos chama muitas vezes para fazer coisas que ninguém fez, para criar coisas que ninguém criou, para agir de maneira que ninguém agiu. E eu quero falar para vocês, para encerrar essa mensagem, sobre homens e mulheres que mudaram o seu mundo. Olha, eu quero falar para vocês que no livro de Crônicas, capítulo 12, 33, o mundo foi mudado por 50 mil pessoas. O rei Davi tinha um exército de 50 mil, também desses, para ordenar uma batalha com o coração constante, o coração ardente. E se porventura você diz, pastor, mas nós não temos 50 mil como tinha Davi, e nós não encontramos 50 mil pessoas, eu quero dizer para você também que a história foi mudada por 7 mil pessoas. Deus disse a Elias que havia em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal. 1 Reis, capítulo 19 e 18, sem dúvida, Deus tem 7 mil pessoas como Elias na nossa época. Mas quem sabe você me diz assim, pastor, mas se nós não pudermos juntar esse contingente de 7 mil pessoas, a Bíblia também fala que a história do mundo foi mudada por 300 pessoas. Deus precisou apenas de 300, de uma parte pequena do exército original de Gideão, para obter vitória. Juízes 7:7 relata que a promessa do Senhor, de que com esses 300, esses homens que lamberiam as águas, esses sim, que Deus ia usar para livrar o povo da mão dos medianitas. Porém, se nós não podemos encontrar 300 pessoas, o mundo ainda pode ser mudado. A história foi mudada por 120 homens. A Bíblia diz que os indivíduos, eles estavam dispostos a pagar o preço em oração. Eles estavam em Deus, todos reunidos no mesmo lugar, capítulo 2 de Atos, até que todos foram cheios do Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 31. Entretanto, nessa época tão superficial, aonde muitos não querem buscar a presença de Deus, nós lemos também que a história foi mudada por 50 pessoas. Por volta de 1917, Robert Speer, ele disse, se encontrarmos em nossa congregação 50 homens que entrem no lugar santo de oração, e por essa razão, tornem-se homens que se deixam ser tocados por meio da oração ardente, a história da igreja, ela será mudada. Pastor, mas se nós não encontrarmos 50 pessoas, o nosso mundo ainda assim pode ser mudado. A história também foi mudada por 10. Moody disse, se 10 homens se entregarem totalmente à vontade de Deus, a história vai ser mudada. Pastor, mas se nós não encontrarmos esses 10 homens, a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 18, 32, diz que Abraão, Deus fala para Abraão, eu não destruirei a cidade por amor aos 10, porém se nós não encontrarmos, pastor, esses 10 homens, se nós não encontrarmos homens que estejam dispostos, a Bíblia, mesmo assim, a Bíblia diz que o mundo pode ser mudado por 2 pessoas. Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20, diz bem assim, Jesus disse, também vos digo, que se 2 de vós concordardes na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás no céu. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Viu? A história pode ser mudada também por 2 pessoas. Então eu quero convidar você a se juntar a mim e nós mudamos a história do mundo das pessoas em o nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, ter esse espírito de cooperação, que nós venhamos entender que a história pode ser mudada. Deus precisa de 2 corações incendiados. Deus precisa de 2 pessoas incendiadas. Aqui tem um incendiado.
Eu quero saber que se nessa ministração Deus pode contar com o teu coração. Eu quero saber se durante essa ministração Deus pode contar com você. E se você foi tocado por essa palavra, eu gostaria que você fizesse uma oração e dissesse: Senhor, eu me arrependo profundamente dos meus pecados. Eu me arrependo profundamente de ter largado, Senhor, o meu ministério. Eu me arrependo de ter largado as minhas funções. Eu me arrependo, quem sabe, de só estar fazendo e não estar gerando nada para o Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar e quero abençoar a tua vida, proclamando as boas novas do Senhor sobre você. Eu e você podemos mudar o mundo, porque Cristo nos amou primeiro e Ele nos deu essa missão. Em nome de Jesus, feche teus olhos aonde você estiver e eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por essa mensagem. Eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida, Senhor, daqueles 4 homens que levaram, Senhor, seu amigo até Jesus. E eu quero te fazer um pedido, Deus, que o Senhor levante, Senhor, não só 4, mas levante uma multidão de homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, Senhor, que se prontifiquem a carregar as pessoas até Ti, Senhor. Em nome de Jesus, venha com novo ânimo, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe. Eu falei aos ouvidos, mas Ele fala aos corações. Até a nossa próxima mensagem.